Ele nunca faz um tempo que ele não Mas faz o show assim. desse Alok aí, moleque, essa turma do Pará vai cair de pau aí. É, de fato dá uma aquecida aí. E teve lá, né? Boa noite, pessoal, tudo bem? Sou Geriel Luz, artista plástico amapaense. Estou aqui juntamente com essa equipe maravilhosa de produtores culturais. Estamos aqui com o nosso podcast Fala Tucuju. O podcast Fala Tucuju aborda temas como cultura, sociedade, meio ambiente, temas relevantes para dentro da sociedade amapaense, a Amazônia de modo geral. Sejam bem-vindos. E eu sou Luzia Mota e estamos diretamente do estúdio do jornal O Guarani. E hoje é 11 de dezembro de 2024. Hoje temos o prazer, a honra de apresentar os produtores culturais do nosso estado, e onde ficaremos por dentro dos avanços significativos aqui do nosso estado. Sim. E você? Ok. Estamos aqui diante de Cláudio Silva, Josimar Barros e o Popó. Eu prefiro falar Popó, né? Porque é mais conhecido como Popó. Pelo nome fica mais difícil, o João Porfírio. Ninguém sabe quem é. Então, eu quero primeiro agradecer a presença de vocês aqui, dar boas-vindas, sejam bem-vindos, fiquem à vontade. Nosso podcast, ele é o segundo episódio hoje. Temos aqui dentro da plataforma do Jornal Guarani mais outro podcast, Diálogos Amazônicos, que também trata de assuntos relevantes dentro da sociedade amapaense. Tudo bem. Vocês podem se apresentar, falar a produtora. Primeiro, o Popó. Bem, eu sou o Popó, né? Tenho uma larga vida no setor cultural, desde os 14 anos. Sou um dos proprietários da A2P Produções, claro que tem a parte menor, entendeu? Mas a gente vem aí tentando construir uma política pública de Estado, juntamente com os companheiros, né? Ao longo da nossa vida. Certo. E estamos aqui para contribuir com essa conversa, entende? Que ela seja uma conversa esclarecedora para a nossa sociedade e para o nosso movimento cultural amapaense. Josimar. Então, queria agradecer a participação, também falar com quem está vendo a gente, né? Agradecer. Né? Espero que tenha aqui pelo menos um público aqui me olhando e dizendo, pô, legal esse cara. Mas de antemão é muito importante a narrativa que vocês estão proporcionando para as pessoas aqui. Tem alguns entendimentos muito claros sobre o que a gente faz, mas também tem muita névoa no que a gente faz e é muito legal ter espaço para falar sobre isso. Eu sou Josimar Barros, eu fui o CEO e fundador da Duas Telas Produtora Cultural e hoje não sou mais, e criamos o Instituto Amazônia Criativa, que ele, além de cultura, trata de outros assuntos. Hoje você é o presidente, né? Eu sou coordenador geral. Na verdade, existe uma coordenação, um colegiado em coordenações. Eu sou coordenador geral. Pretendo ficar até um certo tempo também, porque pretendo fazer outras coisas da minha vida, porque as pessoas acham que a gente só faz produção, mas também a gente, como Cláudio, Popó, nós somos pais de família, né? Somos estudiosos também da questão da cultura, e também a gente migra para outras atividades para além da cultura, porque no meu entendimento, e provocando já os colegas, no meu entendimento a gente é produtor de uma parte singular do planeta, que é a Amazônia. Então a gente não pode falar de cultura sem as outras coisas que tem nessa região. E muito obrigado pelo convite. Obrigada. Você, Cláudio? Cláudio Silva, ator, diretor, produtor cultural. Sou um dos fundadores do Oi Nós Aqui, que inicialmente a gente pensava que seria um grupo de teatro. No meio do caminho a gente percebeu que não dava para ser um grupo de teatro. E aí, no meio do caminho, em vez de dar vazão aos projetos da gente, do Oi Nós Aqui, a gente se viu no meio desse turbilhão aí. E aí, em determinado momento, a gente precisou abrir mão ou dar uma pausa nos sonhos da gente, nos projetos da gente, para ajudar outros fazedores a tirarem seus projetos da gaveta e tentar conseguir algum recurso aí para iniciar ou para alavancar uma carreira. Certo. É basicamente isso. Você já viu que o papo aqui vai ser bom, né? Então, antes de começarmos,
quero falar para você, Tucuju, que o nosso podcast Fala Tucuju está sendo transmitido pelo canal do YouTube do jornal O Guarani. Então, curtem, compartilhem muito, tá bom? E um abraço para o Getúlio, que está ao vivo aqui assistindo o internauta Getúlio, que está nos assistindo. Um abraço para ele. Podem fazer perguntas, viu? Podem ficar à vontade. Então, boa noite a todos, bem-vindos, sintam à vontade, tá bom? E muita gente tem curiosidade em saber o que faz um produtor cultural. Essa pergunta é para vocês três. Então, fala, Tucuju. Eu mais contigo. Então, vou começar. A primeira dimensão que jogou para essa pergunta foi a gente entender que a arte ela tem uma dimensão que gera um encadeamento econômico. Então, o artista tem que se entender no meio desse processo como um profissional. E a gente não alcançou ainda todas a totalidade das conquistas e direitos que a gente precisa. Vamos lá. O médico, o advogado e outras categorias profissionais, todas elas são amparadas por legislações, por conselhos regionais, conselho de arquitetura, conselho de administração. O próprio músico tinha uma ordem, né? Exatamente. Uma ordem Eu gosto assim, quando eles ajudam e a gente constrói a história, né? Sim. Então, a gente precisa entender que nós somos uma parte da sociedade que tem uma característica específica. O artista tem uma característica específica. E ele precisa de direitos como cidadão que contribui, e contribui igualzinho, médico, engenheiro e tudo mais, de ter seguridade social, por exemplo. Não tem uma linha de seguridade social para artista. O músico, quando ele chegar aos 80, 86 anos de idade, né, não igual, queria que todos fossem igual o mestre Nonato Leal, que está aí quase com 100 anos de idade tocando, mas uma hora a força física acaba e aí vamos fazer casa de artista em todos os estados. É uma realidade, né? Exato. É uma realidade, então a gente está no encadeamento econômico. Se a gente gera a economia, a gente precisa ter direito enquanto cidadão produtivo. Sim. Então precisa-se entrar nessa face econômica e cidadã da arte, né? Então muitos dos artistas não têm nem expertise e eu acho muito legal. Tem muito artista que chega com o Cláudio, pode dizer assim, olha, eu não quero saber dessa história de eu ter que organizar isso tudo, fazer um CNPJ, porque eu não tenho aptidão para isso, eu quero ser só artista. E aí é quando nasce a cadeia produtiva da cultura, que tem nós, e o CAPTA é um bom exemplo disso, que é o coletivo de artistas. Exato, que o Cláudio e outros artistas do teatro, que depois agora ampliou para todos, muita gente, coloca como exemplo. Existem os que ficam no palco, na frente, e existem as pessoas que ficam no cortinado, né, por trás das coxias. Então, existe essa cadeia toda. E nessa cadeia tem o produtor, que é aquela pessoa que organiza aquilo que os editais, por exemplo, pedem, que é os documentos, o portfólio. A gente, inclusive, desenvolve tecnologia organizativa para as carreiras dos artistas, que muitos deles são muito claros. Eu quero fazer a arte. Eu não quero entrar nessa parte da burocracia, eu não quero entrar nessa parte dos processos. Eu quero ter tempo para ser produtor artístico. Só me coloca para apresentar, né? Exato, porque de fato são produções. E eu vou deixar um pouco para eles. São produções. Nós fazemos produção cultural. Tem uns que faz produção executiva. Eu, por exemplo, sou produtor artístico, que é dividido lá dentro da nossa NPJ. Eu sou da criação. E eu não vou executar a maioria das coisas que eu crio. Entendeu? Eu me dá as loucuras na minha cabeça e penso num processo aqui. Será que dá para fazer um projeto assim, sabe? E eu coloco ali no papel e a gente escreve e às vezes nem eu que vou executar. É outra pessoa que executa, já é o produtor executivo. Então é muita coisa no meio disso e o artista, às vezes, eu acho que é o melhor papel para ele ser. Eu só crio aqui a parte artística. Resolve aí para impulsionar. No caso, a gente funciona para impulsionar
escalonar, né, a visibilidade, a capacidade de prolabore desse produto cultural. Esse que, na verdade, é um pouco do que a gente faz, além de outras coisas, de ser psicólogo, por exemplo. Né? Também. Uma das funções. Exato. O artista muitas vezes chega lá precisando mesmo desse Com estima apoio, baixa, né? porque tem um bom produto e não consegue o que a gente emplacar. Não consegue percebe, entrar, hoje em né, nos dia, editais. Hoje, assim, em data como hoje mesmo, a gente já vê um artista já emergindo assim com uma facilidade, por conta das produtoras estarem aí trabalhando. Mas num passado mais distante, da minha época lá e tal, quando eu comecei, eu não tinha todo esse amparo. Acredito que se eu tivesse, eu acho que eu já teria um sucesso muito maior. Sim, Eu tenho, mas por conta da minha garra, minha força de vontade. Mas nem todo artista tem essa possibilidade. Então, por isso que eles procuram uma produtora que é para justamente ter esse amparo. Acho que são dois momentos bem emblemáticos. Acho que existe uma fase do movimento cultural antes das produtoras e uma outra fase pós-produtoras cultural. E ainda assim, esse pós-produtoras culturais representa um avanço extremamente significativo para o desenvolvimento cultural desse Estado. Apesar dessa produtora, apesar desse produtor ser uma parcela muito pequena dessa imensa cadeia que é o fazer cultural. As figuras que você vê em cena num espetáculo de teatro, num show musical ou até mesmo num filme, o que compõe essa estrutura do lado de trás é imensa e às vezes quem só contempla o fazer cultural sequer tem a dimensão desse processo todo. Verdade. Eu acho que é interessante a gente também fazer um recorte aqui, muito legal, porque o Josimar faz um apanhado muito legal do que ele está empenhado em fazer hoje. Nós estamos empenhados em fazer uma outra parte dessa produção cultural, dessa produção executiva, que está muito focada mais no agenciamento de artistas, onde a gente só envereda por esse campo da produção cultural a partir de um desejo muito próximo do artista e a partir de um diagnóstico de que aquele produto ali pode ser rentável para ambas as partes. Sim. Mas eu vejo o Geriel falando, né, essa questão da participação do artista, que hoje já tem um pouco mais de facilidade. Mas isso foi um trabalho pavimentado que vem lá de trás, entendeu? Vem muita sola de sapato, muita fome passada, entende? Muito embate na rua, entende? Com autoridades, com polícia das autoridades de época de governo, entendeu? Então tem um trabalho feito aí atrás que vem construindo este momento que nós estamos chegando. Entende? Hoje nós acenamos para o Sistema Nacional de Cultura, para o Sistema Estadual, para o Sistema Municipal de Cultura, onde faz com que a gente possa construir políticas públicas de Estado, né? Que a gente, no momento que a gente conseguir consolidar esse sistema, é lógico que nós vamos ter mais facilidade para produzir. Por exemplo, tem uma turma nova entrando aí, que acha que o que está aí, entende, surgiu do nada. Pelo contrário, entende? Muita luta, muito trabalho. É muita luta, muito trabalho, é muito sono passado, entende? Fome passada. Eu tenho exemplos de que quando a gente cercava governante na porta da saída do Palácio 3 da manhã, entende? Tinha governante que ia para a prefeitura, chegava lá 8 horas da manhã e saía de lá 2 da manhã, entendeu? Queria atender a gente. E isso insistindo lá, esperando na porta, entende? Enfim, na realidade, tem um trabalho que pavimentou este momento aí, entende? Então eu vejo dois momentos. Por exemplo, eu vejo a minha vida, do Josimar, do Cláudio, de outros companheiros, elas se confundem muito nessa questão de produção com a questão da política cultural, da militância. Nossa veia está mais na área da militância, na realidade, entendeu? A gente faz essa questão cultural e tal, mas quando a gente se vê traído dentro da militância lá, entendeu? Tomando a frente, dizendo, nosso caminho é por aqui, vamos reunir, vamos recompor isso aí, entende que esse caminho está muito equivocado, entende? Então, na realidade, eu me classifico mesmo como militante cultural, entende? Para mim, o recurso de que posso vir dali ou daqui, para mim é algo legal, entende? Mas eu acho que o que me deixa feliz, o que me move, o que me movimenta, o que faz eu viver, eu levantar todos os dias, entendeu? Com essa mesma força, com essa mesma garra, com 58 anos, foi 59, dia 31 de dezembro agora.
entendeu? Comecei com 14 Cobrar esse churrasco. na militância, Vamos. entendeu? Não vai Então, comer esse Faz churrasco. aniversário junto com eu o tive Luzia. 45 anos, tá doido, já Vou presente. fazer 45 anos. Então, Esse churrasco nós não vamos comer que ele faz aniversário no Natal, para não convidar ninguém. Eu acho que uma das Isso aí não atrações vai rolar. dessa que Não veio vai para o rolar. Amapá é por causa dele. por causa de mim, entendeu? Então, isso me deixa, entende, muito feliz. Eu tenho hora que eu olho para trás, entende? E eu me vejo ali com 14, 20 anos, entende? Com força de fazer as coisas. Aí eu olho e digo, porra, eu tenho 58 anos, entende? Eu tenho filho de 32, tenho filho de 22, entende? Dá para me criar um pouco de vergonha na cara aí. Mas não, eu quero estar aqui no meio da bagunça, entendeu? Eu quero estar no meio, puxando e movimentando. E eu acho que nós temos uma contribuição muito grande para dar. A experiência que nós acumulamos, Sim. é legal quando a gente bota isso dentro das produtoras, entendeu? De trazer isso para dentro da produtora. Porque, Geriel, não é fácil, entendeu? A gente conviver com artista, Não, entende? não é de O fácil. Cláudio foi, disse que tem que ser psicólogo. Tem que ser mesmo, o cara te liga às 3 da manhã, meu irmão. Entendeu? Olha, meu carro quebrou. O gás acabou, cortaram Olha, a luz. e a gente tem que dar um jeito, entende? A gente tem que adiantar, entende? Entendi. Do que, às vezes, até o que o cara não tem. Adiantar um cachê que o cara nem ganhou ainda. Nem ganhou ainda. Tá entendendo? E essa é uma realidade Bom. que justamente está acontecendo agora, né? Entende? Tem artista que Não, ainda está isso esperando bata- aí pagamento de alguns Exato. O verões passados. motivo de eu fazer essa divisão é justamente por causa disso, por causa dessa situação mesmo. Que eu faço muito questão de dizer para as pessoas que nos procuram que a gente não é uma produtora, que é um caso diferente das duas Isso. telas. O Josimar e a Suzane fazem um trabalho muito legal com a Duas Telas, e a Duas Telas se apresenta enquanto uma empresa produtora da cadeia da cultura. A gente não faz esse trabalho e não faz por opção mesmo. E quando as pessoas nos procuram, a gente faz muito questão de deixar muito claro, digo, ó, aqui você não é meu patrão e nós não e a gente também não vai te encarar como cliente da gente aqui. A nossa relação é uma relação de parceria nesse processo de agenciamento. Você vai ganhar um trocado a partir do momento que a gente entender que o seu produto é legal e que se a gente concentrar forças nele, a gente consegue vislumbrar possibilidades de fazer com que essa produção escoe. Mas essa relação do patrão e do cliente, lá a gente não faz questão de É um cumprir consórcio, né? em hipótese alguma. Na maior parte das descrições da gente, a gente faz questão de dizer que nós somos um consórcio de empreendedores criativos com pessoas de ideias diferentes, de pensamentos diferentes. Lógico que a gente tem produtos próprios nossos que a gente faz questão de centrar força nele, que é o que inclusive impacta mais, que é mais rentável para a gente do que você fazer esse processo de agenciamento, onde você precisa aprovar 70, 80 projetos para fazer um trocadinho. Num esforço, às vezes, sobre-humano. Mas no final, Cláudio, Num edital que a gestão pública lança, te dá 8 dias para se inscrever. Tá? O Getúlio está dizendo aqui que o Cláudio Silva sempre dedicou sua trajetória em prol do coletivo. Isso é um reconhecimento, É. né, do artista, né? Cláudio, na realidade é o seguinte, mesmo a gente não querendo ser a produtora, a gente termina se envolvendo com a produção. Verdade. Porque no final ela é a nossa responsabilidade, entendeu? Mesmo tendo parceiros, companheiros de confiança, mas no final, a responsabilidade final é tua. Mas Mas mesmo né? assim, o nosso foco segue no agenciamento do A artista. nossa também. Na verdade, o Cláudio ele coloca uma situação, vamos dizer, existe a Duas Telas Produtora Cultural, eu acho que ela é a única empresa até hoje, não sei se tem outra, com fins lucrativos. E aí o Popó é muito bom disso, né? Tá vendo? Fomos a primeira, acho que tem umas 3 ou 4. Tem uma diferença de ser uma OSC, uma organização da sociedade civil, com foco em cultura, outras questões, e uma empresa publicitária e uma produtora, porque são regimes diferentes. Nós, por exemplo, quando eu estava na Duas Telas, era pelo Código Civil. E aí eu posso fazer uma narrativa tipo assim, o grande problema das empresas, e a gente faz 10 anos, né? Vai fazer 10 anos,
em dezembro agora, vai fazer 10 anos, a gente vai comemorar o ano que vem, porque disputar com o Roberto Carlos, a Loki, né, numa festa dessa, não vai pagar, gente. Vamos fazer o ano que vem, ali perto do Carnaval. E é numa perspectiva de que uma empresa, de 100 empresas, 80 morrem assim, no primeiro ano. Então, fazer cultura, uma empresa de cultura é um desafio muito grande dentro de uma região igual a nossa. E uma empresa que criou 10 anos tem que comemorar muito. E a gente tem uma característica diferente lá, de fato. Ela tem taxações diferentes, a relação com o artista é diferente, ela tem uma clara vocação para impulsionar mesmo o produto artístico como um produto de mercado. E é uma relação diferente quando tem uma OSC, que aí você trabalha consociado com o artista e muitas das vezes deixando até um espaço para ele ter um pertencimento de que aquele espaço é dele também, né? Que ele também pode produzir tecnologias. E só para reforçar uma coisa, as produtoras e as OSCs, sejam elas o CNPJ com esse fim lucrativo da sociedade civil da cultura, elas abriram espaço, por exemplo, para outras vertentes, para além da música mapanhense, que tem um espaço ainda muito grande, poderem ter protagonismo. Eu estava falando agora há pouco da literatura, da poesia, da literatura, a própria arte visual também tem uma cena. Então, a gente cria processos e a gente vê muita gente se apropriando dos processos internos organizativos que a gente fez e a gente acha muito isso legal. Por exemplo, tem a Juremas, coletivo Juremas, que tem o mesmo princípio organizativo da gente. E no momento em que a troca de tecnologias é que faz com que o próprio poder público e outras pessoas que são investidoras da cultura entender e dizer assim, primeiro, só respeito a gente quando a gente se organiza. Se a gente for espalhado e brigando um com o outro, não adianta certo, que a gente se enfraquece. E isso leva ao princípio de que é um esforço de tudo que o Popó falou e o Cláudio, mais outro, da gente transformar o que é benefício para a gente hoje numa perspectiva de política de Estado, de lei. Por exemplo, o cidadão, poxa, tem edital. Não tinha edital antes, amigo. Antes não tinha, é verdade. Tipo assim, o Wagner, que está aqui, o Wagner Ribeiro que está aqui, que é um grande artista da arte visual, por exemplo, podia ser o melhor trabalho dele ali naquele momento, mas tem alguém que é amigo do secretário, do governador, e aí chegava lá, botava um projeto muito menos elaborado que ele. Uma folhinha de papel. Isso, e a relação era uma relação afetiva, eu não gosto do... Relação de balcão mesmo. Exato, e o edital dá essa possibilidade de você concorrer de igual modo. De igual, né? A gente briga para que a avaliação seja transparente. Qual foi a pontuação do fulano? E isso é um exercício que desgasta a gente, né? Muito. A gente ainda está distante de um formato ideal, de um formato que não reste questionamentos, mas tem avanços que são significativos nessa direção. E os investimentos maiores foram por conta dos editais e da nossa grande luta de dizer assim, olha, isso é pouco. Tem que ter uma métrica. Por que tem uma métrica de um salário mínimo, tem uma métrica de uma hora de um anestesista, tem uma métrica de uma hora de um doutor? Por que tem uma métrica de 10 obras? Tem piso, tem teto. Que a gente já teve edital de pagar R$1.000 para um artista visual para 10 obras. Isso não existe, gente. Porque só o material, eu sei disso, eu sou artista visual, depois entrei para o design. Então, eu sei que uma tela aí só quem entende todo o material isso, ele custa muito mais que isso. Sim. E o artista às vezes se submete porque ele quer ver a obra dele sendo apreciada pela população. Isso é verdade. E a gente entra com o debate de dizer, não é só a apreciação, amigo, é o valor do seu trabalho que tem que ser. E aí alguém tem que ouvir isso e alguém tem que falar isso. Eu Foi na direção do Popó. Às vezes não é pelo dinheiro mesmo, às vezes é pela consideração, é pelo respeito que o poder público precisa deixar muito claro que ele tem pela arte da gente, pelo produto cultural da gente. Antes da gente ir nessa direção, que eu acho que é uma direção que precisa ser tocada e que eu gostaria também de entrar nela, eu quero só contornar aqui o seguinte. As produtoras hoje, elas foram além. Nós conseguimos atravessar o Rio Amazonas, que era uma luta da gente, uma guerra da gente. Hoje a gente já consegue aprovar projetos a nível regional, a nível nacional, entendeu? Hoje a gente quer projetos de outras prefeituras também. Então, um exemplo, Cláudio tem projeto aprovado no nível nacional, Josimar tem projeto aprovado no nível nacional, o país executando, eu tenho, na Rony Norte nós aprovamos 7 projetos na lei, 3 estão aí para ser executados, entende? O dinheiro está entrando, um na Caixa Econômica, outro no Banco da Amazônia e o outro deve ser Banco do Brasil, o Correio, entende? De artistas locais. E temos o restante, então vamos escrever na lei nacional, na lei Rouanet,
que estão aprovados, estão habilitados para a captação deles. Então, o que é que acontece? Eu acho que nós estamos indo além, nós estamos dando um passo além, entende? Este passo além era o espaço que nós precisávamos. É claro, entende, que a gente precisa aprender muito, se adaptar muito, entende? Precisa fazer novas parcerias, construir grandes parcerias. É o que nós temos feito hoje na DUSP e na Coringa, entendeu? Nós temos construído parcerias com o Rio de Janeiro, com Curitiba, com Santa Catarina, entende? Com outros estados, entende? Importado tecnologia deles, trocando tecnologia fazendo com eles, consórcio fazendo técnico, consórcio técnico, entendeu? E tentando trabalhar para que o artista local tenha... Seja reconhecido nacionalmente, e né? essa oportunidade de ser reconhecido nacionalmente e internacionalmente, Sim. entendeu? Verdade. Então, retomando essa questão que o Josimar e o Cláudio colocam, meu amigo, se nós não aprovarmos, se nós não regulamentarmos o sistema estadual de cultura com seus elementos, nós não vamos avançar. Sim. Nós vamos continuar patinando. E brigando um com o outro por migalha. Por migalha. Que é bem difícil. E não é isso, olha, o Popó tocou no assunto, o Rouanet Norte, só existe a Rouanet Norte específico para a região norte porque nós brigamos. Sim. Porque a gente disputar com o mercado cultural... A nível nacional do é Sudeste mais e Sul, difícil. É incompatível. É né? incompatível É. demais. A gente vê o resultado, por exemplo, do Caixa Cultural que teve, o geralzão. Só os grandes. Só os grandes. Então, Só os grandes. mediante essa explanação que vocês fizeram, assim, quais seriam os desafios hoje? Vocês já falaram um pouquinho, né? Mas explanar mais um pouquinho sobre essa questão, o desafio hoje como produtores culturais e esse produto que é o artista aqui da Amazônia escoar para fora da nossa realidade amazônica. Giriel, Luzia, Foi. se nós não tivermos um sistema de cultura organizado a nível local, Sim. estadual e a nível municipais, não adianta que você esforce os isolados, entendeu? Isso é verdade. Sim. Quando a gente aprova o sistema, para nós criarmos um sistema estadual de cultura, nós fizemos para mais de 100 audiências públicas, Sim. só minha gestão, entende? Nessa gestão, eu trabalhei junto com o Cláudio, mas o Josimar já tinha participado de uma outra gestão no meio das... Eu fui presidente 2 vezes, no meio dessas minhas 2 gestões, ele fizeram uma gestão lá, ele e o Otto. Fizeram outras dezenas de reuniões também para que esse sistema fosse oxigenado. Nós aprovamos o sistema em 2017. Esse sistema precisa ser regulamentado hoje. Esse sistema tem 5 elementos, entende? Tem lá o órgão gestor, que é a secretaria, o controle social, que é o conselho que está aí. Já são lutas nossas, entendeu? Plano. O fundo Fundo de cultura. está criado, mas falta o plano. O plano é fruto de todo o debate das conferências. E da última conferência escuta que pública aconteceu. da sociedade civil. Exatamente, que a escuta pública que o Osmar está colocando. E a última Entendeu? conferência foi agora, já no Agora, começo do recente, ano, né? entendeu? Recente. Então, o que é que acontece? Quando a gente coloca isso, entende? Traz isso para a arena, a gente consegue visualizar a coisa mais tranquila, com mais sensatez, entendeu? Porque tu lança um edital ou tu lança outro tipo de chamada, tu sabe que para o ano tu vai ter condições de trabalhar, tu vai ter trabalho, tu sabe que tu vai poder contar com uma agenda. É o que não acontece hoje. Entende? Por quê? Porque tu não tem um plano, que estão as metas e as diretrizes lá. Então tu não tem política pública de Estado, tu tem política pública de governo. Entende? Vou te dar um exemplo claro. É igual à prefeitura. O governo e a prefeitura, eles devem a mesma coisa para a gente. Entendeu? Eles devem o plano de cultura, certo? A prefeitura conseguiu regulamentar, lá na época do Clécio ainda, o sistema, mas ficou devendo o plano e o fundo, certo? O governo, nós conseguimos implantar o conselho, conseguimos implantar a secretaria e ficou devendo o plano e o fundo. Agora o fundo foi implantado. Começa a andar de passos lentos. A gente espera, é claro, com a pressão, entendeu? E com o compromisso, essas coisas vão acontecendo. Meu amigo, o que é que acontece hoje? A gente termina, entende? Indo e voltando, fazendo a mesma coisa quase que o tempo todo, entende? Aí tu começa a fazer o seguinte, vou dar só um exemplo aqui, entende? As emendas parlamentares, tanto da Câmara
quanto da Assembleia Legislativa e as federais, elas vieram direcionadas, sem nenhuma regulamentação de nível estadual. Entende? As emendas municipais e as nível estadual não tem regulamentação. Entende? Para saber que vai colocar na Secult e em que vai ser investido, em que pode ser investido. Está indo direcionado para grupo tal. Entendeu? Esse dinheiro poderia ir para o fundo que atenderia a todos. Todos, é verdade. Entende? A política do governo, hoje, é a mesma política da prefeitura. Teria a política do lazer e do entretenimento. Tá bom. O Bob está falando, tem um ruído muito grande, tem muito ruído que a gente tem que resolver. Eu vou abordar o que vocês perguntaram no outro aspecto para a gente ter a riqueza de opiniões e eu não e jogar no mesmo. O Popó entrou numa seara muito interessante. Mas eu vou pegar a pergunta que você fez. A primeira coisa do entendimento, hoje eu estou fazendo muito isso, o Popó e o Cláudio, a gente tem uma parceria, mesmo estando em CNPJs diferentes, hora ou outra a gente tem que sentar para, olha, a gente tem que melhorar essa lei aqui. Tem leis que estão aí que a gente passou noites e noites e noites discutindo para que ela funcionasse. E só vai funcionar sendo lei, que o Popó disse. Entra um gestor, ele bota um decreto, quando o outro entra e diz assim, não quero saber disso não, tira, sabe? E ainda tem outro problema, quando se cria a regra, ainda tem esse processo educativo nosso de não aceitar que a regra seja mudada e do poder público entender que ele tem que cumprir aquela regra, que muitas das vezes está sendo feito coisas erradas com o orçamento do Fundo de Cultura, seja ela de qualquer esfera, e a gente tem que ter o papel também de cobrar. Aí fica chato, porque quando o Popó colocou uma realidade, o Popó já foi gestor, já esteve na gestão, e a contribuição dele foi inegável em muita coisa. Só tem sistema e as consultas no município, porque o Popó uma hora estava lá no Conselho de Cultura, já foi gestor do município de cultura, eu já estive na gestão, Cláudio já esteve na gestão, e a gente está falando de algo que a gente sentou lá. E a dificuldade é quando a gente vê alguém que é da cultura, senta lá e começa a não cumprir a regra. E está lá a regra. A regra é clara, como diz o futebol. Pode isso, Arnaldo? Não pode, por exemplo, ter um fundo de cultura que diz que o dinheiro que cai dentro do fundo de cultura ele é especificamente para fomento. Quer dizer, ele pode ter um cachê lá dentro de um projeto estruturado, mas ele não é só para apresentação artística em cima do palco. Ele é para demandas espontâneas da sociedade. E a maioria do fundo, de todas as esferas do Amapá, é pego para pagar Macapá-Verão, para pagar, que a gente chama de atividades escalarizadas, e somente com a estética artística do entretenimento sendo patrocinada. Por exemplo, de repente o nosso Wagner, o Geriel, quer fazer uma oficina da escola com os alunos para falar sobre técnicas de pintura e todas as técnicas, o que é óleo sobre tela, o que é e falar, mas aí eu quero falar com jovens que têm ansiedade e depressão. Aí tu está misturando cultura com saúde. Isso tem um poder muito grande. Sim. Entendeu? É mais poderoso, na minha opinião, do que palco. Palco tem que ter. Sim. Mas as demandas da sociedade, a cultura pode resolver e dar devolutivas sociais mais fortes. Então, o dinheiro está sendo gasto assim. O Popó sabe disso, que está errado. Eu sei que está errado. E aí, quando a gente vai falar com alguém que nos conhece, aí tem essa coisa, esse ruidão de diálogo, de entender disso. Beleza, tem que trazer o artista nacional, porque eu acho que o Amapá precisa também ter um celeiro de circulação. Mas não pode gastar demais com eles, até porque... Esquecendo de nós, né? De menos. Eu não vou fulanizar, nem citar nome de gestor, nome de prefeito, não é nada disso. Do ponto de vista econômico, isso é errado. Porque se tu pega um artista, tu paga 2, 3 milhões de reais para ele, tu tira essa economia daqui, a pessoa não compra 1 litro de açaí aqui, entendeu? Sim. Já tira uma divisa enorme que podia fazer uma circulação aqui. E quando tu vem com contrapartida, pode procurar os editais. Eu não estou falando uma coisa que eu não tenho legitimidade para falar. O maior cachê que se paga para um artista daqui é 10 mil reais no edital. Acha justo isso? No lugar, por exemplo, onde a gente traz manifestações artísticas de outros estados sendo patrocinadas 100 vezes mais do que o artista local, num lugar onde nunca ninguém chama, por exemplo, um Wagner. Sim. Por exemplo, o lugar do sertanejo nunca chama o Zé Miguel. Lá em Goiás, vamos chamar o Zé Miguel aqui para pagar uns... Não, amigo. Nem o Pará, sinceramente.
Nem o Pará, que é nosso irmão muito próximo, chama os artistas para dizer, bora lá chamar o Zé Miguel, bora lá chamar o Amadeu. Só chamavam quando foi no tempo daquele projeto Pixinguinha, né? Mas Que aí, naquele tempo. Federal, É governo federal. Você está é entendendo? verdade. Porque É. essa decisão de fazer esse mecanismo é uma decisão de gestão, de gestor. E burlando uma regra que está muito clara. Honestamente, qualquer um de nós poderíamos ir nos órgãos de regulamentação e dizer assim, eu quero que isso seja... Feito, cumprido, Porque feito. eu entendo isso. Por fraco, sempre é essa regra. Lei, você cumpre e depois questiona. Mas parece que... E a gente ainda está tentando amadurecer um mecanismo da gente ter um diálogo frequente e dizer, olha, isso aqui está passando do limite, querido. A gente se conhece, mas isso aqui não pode, isso está prejudicando a gente. E se você contar todos os eventos, seja ele de qualquer esfera, você percebe uma evasão de recurso muito grande em detrimento de uma demanda. Não dá, olha, eu vou dizer para você, não dá para a gente ver um cachê de artista de fora, um investimento imenso com isso e ter os equipamentos de cultura sucateados. Todos. A gente não poder fazer uma apresentação num teatro porque ele está fechado há anos. Sim. Entendeu? Isso é um contrassenso. Não vai muito longe, né? Agora, esses dias, a gente debatendo entre artistas, queria um lugar, um espaço para uma exposição que vai Sim. acontecer em janeiro. E simplesmente esse espaço que foi inaugurado recente não está funcionando. Não tem ar-condicionado, não Quando tem... constrói a caixa, Ou não tem seja, equipamento. Sim. Quando tem equipamento, não tem profissional. porque tem Quando isso. entrega maquiada. Gente, Aquela luta, a gente aquela queria, dificuldade. E aí, no meio disso, só para me chegar a esse Sim. ponto, a gente está falando de um artista, um produtor que é da Amazônia. E eu estou fazendo um profundo estudo desse entendimento. Sim. Porque o que a gente tem que se agarrar para se diferenciar? Porque tem uma coisa, é muito difícil circular produtos na Amazônia e tirar eles daqui, por conta do nosso fator amazônico. Tem Sim. período de alta temporada que tu compra uma passagem para Belém, que é 40 minutos, 35, 40 minutos de avião, que é o preço para você ir para Miami em certo tempo. Isso já é um problema para a gente. E quando a gente vai se referenciar pelas planilhas que o Sicov nos dá, que várias plataformas nos dá, ele entende que parece que eu posso ir daqui para Belém de carro. E você não consegue inserir uma passagem lá num período. Está aí o Cláudio, está circulando no Caixa Cultural. É Caixa Cultural? CCBB com o Quilombo Groove, que é um projeto lindo, mostrando Sim. o sagrado do povo da negritude amazônica, a parte artística. E a gente pega um recurso que, quando a gente vai usar, a passagem já triplicou. E eles não entendem que tem esse problema. Então, uma das tarefas nossas, primeiro unificar todo mundo nesse entendimento. Olha, gente, a gente não pode aceitar que as tabelas sejam igual às tabelas do Sul. Porque é muito mais barato você alugar um caminhão e sair para um lugar, do que você transportar. Quantas pessoas, Cláudio? Nós viajamos com 26 pessoas. Então, é muito caro. É muito caro. É muito verdade. caro. Só o transporte é muito caro. Então, a gente tem que fazer esse debate que o Popó colocou. O sistema de cultura, ele propicia isso, de dizer, gente, olha, o tabelamento do norte é totalmente diferente, amigo. E o Amapá é um caso muito específico. Mais A gente ainda, mora numa né? ilha. Do Pará você ainda corre para Brasília e o resto do mundo. Aqui não. Aqui Por não. exemplo, quantas vezes a gente dialogou com a cultura fácil, com a cultura do Acre? A Amazônia não dialoga entre si. É mais fácil eu ir para Brasília e apresentar alguma coisa de que o Acre vem aqui e a gente ir no Acre, por exemplo. Então tem um problema. Isso é um processo de estudo muito grande. Sim. Que eu acredito que é um desafio que nós temos que fazer, de criar um projeto, né? projeto que interligue primeiro essas Amazônias Sim, e a gente ir sim. com um bloco, sabe? Dizer assim, não, peraí, como o Nordeste fez. Não existe ainda um mercado cultural na Amazônia. Não existe um mercado cultural, diz assim, não, nós temos um mercado cultural aqui no Amapá, Sim. que é um monte de condicionante, entendeu? Muitos lugares já conseguiram isso, porque a gente está ainda gatinhando em alguns processos organizativos, principalmente. Primeiro, quando a gente criou produtoras, até os próprios artistas muito estranharam. Empresário de artista? Como assim? Sabe, foi primeiro um processo desgastante. Não, eu você. fui eu bati. Então, tipo assim, Mas depois eu entendi. disse, não, amigo. Entendeu? É porque se a gente não criar essa engrenagem organizada, a gente vai fatiado, e fatiado a gente sempre perde. Sim. Entendeu? Então, primeiro, eu acredito que a gente conquistou um processo muito, muito legal de a gente se integrar. A gente disputa em editais, mas nós não somos inimigos. Avançou em uma das frentes, né? Ponto. Depois a gente criar essa interligação das Amazônias e, como um bloco, pedir as exigências sobre a especificidade do nosso estado.
Uma das dificuldades muito grande é essa, é canal de diálogo para a gente mostrar que, olha, o artista do Sul, ele tem uma especificidade de demanda. Nós temos uma outra. E o seguinte, tem uma outra questão que o Cláudio está apresentando, eu já apresentei em projetos, né? Nós já aprovamos o projeto da Patrícia, por exemplo, falando de música da Amazônia e como se compõe o ritmo da Amazônia no México, em 2022, por causa de editais, isso é importante. Mas, por exemplo, a gente tem muito ligado ao sagrado. A região amazônica ainda tem muita tecnologia ancestral que Sim. falta ser mostrada. Por exemplo, eu vi um quadro ali, uma foto que tem barcos, aqui tem barcos. Isso é uma tecnologia ancestral. Esses caras que constroem isso aqui, nenhum deles foram para a universidade. Eles são mestres dos saberes da categoria Verdade. naval. Entendeu? Sim. Então está muito ligado ao sagrado. E eu percebi que a maioria dos barcos tem nome de mulher, por exemplo. É uma curiosidade. Como o Cláudio está levando os batuques e louvores de uma comunidade negra dentro da Amazônia. Você não vê muito no Sul e Sudeste esse tipo de cultura sendo patrocinada, ligada ao sagrado e uma ancestralidade. É tudo muito urbano, muito metropolitano e muito contemporâneo. E há uma necessidade da nossa arte preservar o sagrado e a memória das coisas ancestrais. Eu me arrisco a dizer que o movimento cultural brasileiro vive um momento de falência dessa estética propriamente artística. Hoje os grandes investidores estão mais interessados nos processos do que nos produtos finais propriamente dito, e a gente não tem dado atenção para isso. Quando a gente dá essa atenção, o olhar brilha, o olhar é diferenciado. As pessoas perguntam para a gente, como é que você faz para um projeto do povo do Curiaú, onde a sua grande maioria não tem um estudo formal, é aprovado num edital que teve 6 mil projetos inscritos e que eles selecionaram 30. Não tem mentira na escrita, tem só verdades. Quem é o Adelso Preto? O Adelso Preto é um agricultor quilombola que aprendeu a tocar caixa de marabá com a sua avó, e é exatamente isso que a gente escreve nos currículos deles. Da mesma forma, Pedro Bolão. Pedro Bolão é herdeiro da tradição da família Bolão e tem se empenhado tem se empenhado em manter viva a chama dessa cultura do batuque e do marabá. Isso tem despertado tanto atenção que esse projeto tem reverberado positivamente para a gente. Muito grande. Desde 2019 para cá. Ele é um combo. A Caixa Econômica Federal comprou, a Vale do Rio Doce comprou, a Natura comprou e agora recentemente o Banco do Brasil, através do Centro Cultural Banco do Brasil. Eu não ia entrar no mérito do que tu apontou, e depois que tu falou, eu até me estranhei também, porque eu sempre fui um cara muito empolgado com relação a isso, mas eu também tenho estado muito reticente com relação a essa política pública. Que eu acho até interessante tu pontuar para isso, mas aí eu me sinto na obrigação de dizer que a gente também está apontando só para um lado da moeda. Existem outras possibilidades de fazer essa produção escolar e a gente precisa botar na mesa essas tecnologias para que outras pessoas possam usufruir dela. Quando ele pergunta das problemáticas, dessas duas dificuldades, eu aponto duas logo de cara. Primeiro, a gente tem, vocês me desculpem que eu falo no popular mesmo, Pode falar. a gente tem uma ruma de pessoas que fazem arte, que fazem cultura, mas que não se identificam enquanto artistas. E se você perguntar para ela qual é a profissão dela, ela vai dizer que ela é professora, ela vai dizer que ela é qualquer outra coisa, Sim. mas ela não vai dizer que ela é artista. Então, acho que o primeiro passo é essa aceitação mesmo do cabo enquanto artista. Não, eu sou artista, eu sou um artista de teatro, o que eu faço é teatro, o que eu produzo é teatro, o que eu produzo é artes visuais. Depois dessa aceitação, aí eu vou inverter essa problemática e dizer que o problema também, que o problema maior é do Estado, que o problema maior é da gestão pública. Por que eu te falo isso? Porque o Josimar já apontou aqui, todos nós temos experiências do outro lado do balcão. Sim. Todos nós tivemos Fundação de Cultura, Conselho. Secretaria de Estado da Cultura, Conselho Estadual de Cultura, Fundação do Fundação Município. de Cultura Santana, Mazagão, onde mais? Macapá, Macapá, Conselho Nacional de Cultura. Conselho Nacional de Política Confederação Cultural, de Teatro. vários espaços de articulação da política pública de cultura nós estivemos. E eu faço muito questão de dizer hoje, por onde eu tenho passado, as maiores experiências hoje em termos de produção cultural, elas estão do lado de fora da gestão pública. A gestão pública hoje tem um problema imenso de quadro técnico para operacionalizar tecnologias que já foram criadas e que só precisa pôr em prática e fazer alguns ajustes.
mas eles preferem exportar tecnologias prontas na direção do que o Josimar apontou. O que deu certo lá no Rio Grande do Sul é bem provável que não dê certo aqui. Sim. Porque as especificidades do movimento cultural são outras. Outra a gente realidade. tem esses dois problemas. Um no lado do artista fazedor e o outro lado da gestão pública que precisa imediatamente capacitar seus quadros. Luzia e Geriel, é um problema para a gente. Cláudio Silva já passou por isso, eu já passei por isso. Quando, por exemplo, tem uma potência dessa que é o Quilombo Groove, uma potência como é Patrícia Baixo e outros produtos que a gente, outros trabalhos que a gente transforma num combo de coisas muito interessantes, e uma instituição de fora diz assim, cara, isso é legal. Isso é e paga um cachê que é 30 vezes maior que o poder público local. Eu tive o desprazer e a infelicidade de escrever o mesmo projeto da Patrícia Baixo, que circulou no Caixa Cultural junto com no mesmo ano que o projeto do Cláudio foi circular, e ela circulou no México e não foi aprovado no edital local. Tipo isso, sabe? Sim. Deu aprovar os Poetas Azuis em 4, 5 festivais no Brasil e esse mesmo projeto nem chegar a ser habilitado, classificado dentro. Aí tem um problema. Gente, como assim? Eu consigo aprovar a Patrícia para viajar para o México e eu não consigo... Isso é verdade. E um cachê que era até uma brincadeira, assim, perto do que ela ganhou lá. Entendeu? E isso é um problema. Não somos nós que estamos dizendo. E aí é quando a gente chega aqui e percebe que não adianta a gente criar um foguete e não ter uma estação de lançamento. Não adianta, amigo. Perfeito. Não adianta isso. Então, Tem eu toda digo, uma preparação. a sociedade civil, com Junto. todos os tanques de... o Josimar e o Cláudio e o Popó estão dizendo que eles não erramos muito. Erramos muito, não é brincadeira. Para a gente criar uma fórmula onde a gente consiga, por exemplo, fazer uma circulação desse tipo, Cláudio aprovou o Quilombo Groove no CCBB. Nós aprovamos um projeto chamado Amazônia Pop, que já é uma outra versão que nós vamos circular agora esse ano. Já mandaram, o Cláudio já foi convocado, a gente já foi anunciado que a gente vai circular. Que é uma outra pegada, na nova cena. Ele está falando de ancestralidade. Ele está falando de jovens que pegam coisas ancestrais e dialogam com coisa contemporânea, como o Ariel, que pega o mar abaixo com soul, com o cacicó de Caena e tal, entendeu? E a gente tem essa potência toda, e como é que esse Estado renega esse tipo de acolhimento? É preciso vir artista de fora para o povo se agradar, e a gente... É triste para a gente, sabe? A gente ser aplaudido de pé num lugar e os cachês, o tratamento com o artista local ser, sabe, tão minoritário no sentido da valoração, porque tem preço e tem valor. Sim. E não estão pagando no preço certo, nem no valor certo, entendeu? Nem no valor certo. Tem artista visual daqui que vai expor lá no Louvre, em Paris. E não tem uma galeria aqui que aporte o trabalho do artista. Olha, Geriel. Então isso é um problema. E quando eu falo isso, é para o poder público assim, a gente não quer guerrear. Sim. E eu falo assim, para todo mundo de repente vai dizer, o Josimar estava falando mal do gestor. Chama a gente. A gente tem o maior prazer de dizer assim, olha, essas tecnologias que nós criamos e tal, é porque é ruim. A gente captar mais recurso, muitas das vezes, por nossos projetos, que o poder público que teria mais capacidade de captar para fazer os projetos deles. Esse balanço a gente já fez, Josimar, assim, de pegar assim, no dezembro de determinado ano, assim, você olhar para trás no calendário, você vai olhar a linha do tempo do Facebook e melhorar assim, pô, caralho, nós fizemos mais que o Estado, velho. Nós movimentamos essa cena mais que o Estado. E tem rolado isso direto. Mas... Dentre os muitos erros que tu falou, a gente está criticando, mas a gente erra também. Dentre os muitos erros da gente, a gente conseguiu mandar um projeto para nós mesmos. Lá a gente já conseguiu dar marcadas desse tipo, de mandar para a gente mesmo. Mas só para descontrair mesmo. Deixando de lado a minha reticência, depois aqui o Josimar falando, eu refleti, e é importante a tua fala no seguinte sentido, porque o movimento cultural do Estado está efervescendo aí, achando muito massa o advento da Política Nacional Aldir Blanc, mas a Política Nacional Aldir Blanc, ela teve dia para começar e ela tem data para acabar. Para acabar, é verdade. E ela pode acabar antes da hora. Antes da hora. Se a gente não fizer esse dever de casa aqui. E a gente não tem um ano para fazer esse dever de casa aqui. E no ano que vem já vai ser cortado, né? A gente tem possibilidade de cortar. Sim. Maio de 2025. Com margem de erro, a gente tem até junho de 2025 para concluir esse dever de casa, ou então esses 5 anos
de Política Nacional Aldir Blanc vão se resumir a esses 6 editais que foram lançados pela Secult e os outros 3 que foram lançados pela Funcult. Então é maio. Não, mas tem um levante nacional. Eu estava em São Paulo agora, aí eu tive uma conversa lá com o Marcelo, das histórias, e eu recebi um material também que eu acho que vocês receberam do Turino, né? Que eles falam nessa direção. Aí eu estava conversando com o Marcelo, entende? Porque na realidade o que foi que aconteceu? Teve um grande levante nacional, que se construiu a política Aldir Blanc, que se construiu a Paulo Gustavo, foi quando nós lutamos pela recriação do Ministério. Enfim, nós equipamos o Ministério financeiramente, né? Nós esperávamos que o atual governo fizesse o quê? Ele aumentasse esses valores. Nós operamos 10 bilhões no ano de 2022. O orçamento do outro ano, fruto da nossa luta nacional. O que é que acontece? Logo de cara, nós perdemos a Paulo Gustavo e não teve uma nova política para repor. Já perdemos 3.800. Essa fala já fazia aqui no PPA Nacional, entende? E já colocava isso claramente e colocava também os dados estatísticos da Universidade do Rio Grande do Sul e do Itaú Cultural, né? Que já fala que nós já comandávamos naquele momento 3,7% do PIB nacional, 2,5% da balança internacional, entendeu? Então, o que é que significava isso? 7 milhões e 800 mil empregos direto no país, entendeu? Então, significa que nós somos uma grande economia, maior até do que a economia automotiva no país, entendeu? Então, o que é que acontece aí? Quando nós perdemos esses 3.800, nós não tivemos uma política de reposição, que tinha uma promessa de uma política de reposição no orçamento, entendeu? O que aconteceu? De 10 caiu para 6.200. Aí teve um corte, o ministério mais afetado, já no ano passado, já era o da Cultura. Primeiro foi do Meio Ambiente, depois foi o da Cultura, que recebeu um corte. Isso no ano passado? Ano passado, já no orçamento do ano passado. E agora eles querem ir da mesma direção, tomar mais 1.800 da lei da PNAB. Mas tem um levante nacional. Mas é agora para esse 2025, né? Já. Mas esse edital agora da PNAB não vai ser afetado. Mas tem não, esse agora que passou, não. Os já lançados não. Não, né? Ah, tá. Mas tem um levante nacional com uma nova configuração, entendeu? Reposicionando as lideranças nacionais, porque muitas foram cooptadas e ficaram caladas, que se diziam nossas lideranças nacionais, entendeu? Mas há um grande levante nacional com uma nova configuração, entendeu? Que vai brigar de novo, né? Por novos orçamentos, por novas políticas públicas, entendeu? E pelo novo fazer cultural no Brasil, entende? Então, isso vai chegar claramente às cidades, vai chegar aos municípios, vai chegar aos estados, em breve, porque a turma é a mesma que fez o levante para criar, no tempo da pandemia, a Lei Aldir Blanc. Porque o que foi que aqui originou a Lei Aldir Blanc? Foi a miséria que o artista brasileiro estava passando. Estava passando. O artista estava morrendo de fome, falta de remédio, entendeu? Falta de dinheiro mesmo. Sem poder sair. Sem poder sair, o artista pedia para o outro. Tinha que fazer dentro de casa para poder transmitir, fazer alguma coisa assim. O artista, quem tinha, estava tomando, quem não tinha, estava tomando de quem tinha. Sim. Entendeu? O cara te ligava, meu irmão, para pedir R$10 para comer. Entende? Te ligava para pedir R$50 para comer, porque não tinha. E a gente que tinha um pouquinho mais, tinha que auxiliar o companheiro, entende? Então, essa luta foi fruto de quem? Foi fruto de uma massa nacional, de uma necessidade brasileira, do artista brasileiro, que um dos momentos da era moderna, entende? Mais impactantes, esse artista se uniu, entende? Com ex-autoridades, com ex-ministro da Cultura, com ex-secretário de Estado, com o parlamento todo, e aprovamos a Lei Aldir Blanc, 3.200 milhões de orçamento de guerra, que era um recurso que estava onde? Um recurso que estava represado no Fundo Nacional de Cultura. E depois aprova Paulo Gustavo na mesma direção, que era o dinheiro que estava represado lá no Fundo Audiovisual. Entendeu? Então, todo esse dinheiro que está no Ministério é fruto da nossa luta. Quantas lives nós não participamos junto com a Jandira durante o dia? Tinha dia que a gente participava de 10 lives viajando o Brasil com a Jandira, com a Benedita, com a Maria do Rosário e outras, entendeu? E outros lá. Sim. Entende? Pouca gente sabe que a Aline Gugel, entendeu? Sim. Foi uma das que apresentou um dos PL, dos 5 PLs, entende? Foi uma das primeiras que apresentou um PL,
entende? Para que fosse usado o dinheiro, entende? Do Fundo Nacional de Cultura. Entende? Poucos sabem. Foi unido os cinco PL, né? A Jandira foi lá, conseguiu com outros parlamentares e outras lideranças nacionais a convencer o Rodrigo Maia. Aí o Rodrigo Maia perguntou como é que esse dinheiro vai chegar no Brasil afora. Entendeu? Aí eles pularam, baseado na lei do Sistema Nacional, disseram, não, nós temos um Conselho de Cultura em todo o Brasil, nos municípios todos, entendeu? Em todos os estados brasileiros. Todo mundo tem fundo. Todo mundo tem fundo, o dinheiro cai direto e tal. Meu irmão, ele entrou, comprou, entendeu? A ideia, ele disse, então bora fazer, bora botar no orçamento de guerra esse dinheiro, que vai sair mais rápido ainda, entendeu? E botaram no orçamento de guerra. Foi quando o dinheiro saiu, entende? Mas a Paulo Gustavo já seguiu outro ritmo. Quando nós fomos aprovar a Paulo Gustavo, o Bolsonaro, ele vetou, o Bolsonaro criou situações para não passar o dinheiro, entende? Criou medida provisória, acabou com o MIC. Ele só passou a Paulo Gustavo porque a Carmen Lúcia ameaçou prender o Paulo Guedes se não botasse o dinheiro dia 30 de dezembro na conta do Ministério da Cultura, então a mandaria prender ele. E tivemos um prazo curto para executar, né? Tivemos, entendeu? Então, eu quero, a esperança que eu tenho, entende, muito grande neste momento, entende, é esse novo levante nacional, entende, que vai fazer com que o governo que está aí se reponha, entende, que tenha uma nova recondução dentro do Ministério da Cultura nessa visão. Porque eu não entendo como é que você vai perdendo orçamento e o ministro fica calado, concordando. Entende? Tem uma fala, eu contei com uma figura, agora no aeroporto de Recife, antes de ontem, e é do Ministério. Conversando com ele, eu fiz essas colocações e disse, não, o Ministério não está problema de dinheiro, não, rapaz. Não é culpa nossa, não é culpa do Ministério. Se o Ministério perde 3.800 a Paulo Gustavo, quer tomar o governo vai lá e diz que vai tomar 1 bilhão e 200. Corta 1 bilhão e 200 no ano passado. Como é que esse Ministério não está perdendo receita? E o silêncio é um... Você faz política pública sem dinheiro, entendeu? Então, o que eu fico feliz é saber o seguinte, que a turma que construiu, que pavimentou, entende, essa movimentação nacional está de volta, entende? E nós já colocamos que nós estamos lá dentro, estamos juntos. Nós queremos ver esse novo levante, entendeu? E ele tem que chegar pelo Amapá, tem que chegar por Santana, tem que chegar por Macapá, pelo Laranjal do Jari, pelo Mazagão, por todas as cidades. Eu posso dizer para a autoridade, Josimar, nós podemos dizer para as autoridades, como nós temos dito várias vezes, entende? Que o rumo está equivocado, que o rumo não está correto, entendeu? É nesse rumo que eu quero entrar aqui agora, entende? Para falar dele, entende? Eu quero falar deste rumo, deste modelo que está aí de política pública hoje sendo feito. Eu prefiro uma política pública de Estado do que uma política de governo. A política do governo, com a política da prefeitura é a mesma. É entretenimento e lazer. Só. Entendeu? Não está preocupado com a política pública de Estado, nenhum dos dois. Entendeu? Então... Mas ainda há tempo de resgatar, né? Isso. Você tem um prefeito que foi eleito agora, que tem 4 anos de mandato. Você tem um governador que ainda tem 2 anos e 1 mês de mandato ainda. Entendeu? Há tempo para então, há tempo para corrigir. Sim, sim. Eu não posso, entender. Porque é o seguinte, essa política, ela passou pelo Macapá Verão, ela passou pelo final de ano, ela passou pelo São João e ela chegou de novo no final do ano. Entendeu? Dinheiro do Ministério do Turismo não é dinheiro privado. Dinheiro do Ministério do Turismo é dinheiro público. Na hora que o negociador estava negociando, ele poderia ter dito o seguinte, quantos milhões nós temos? Temos 10 milhões para o Amapá? Vamos botar 5 das atrações nacionais e 5, nós vamos fazer um grande réveillon no estado do Amapá, nas 16 cidades do estado do Amapá. Vamos botar esses artistas para circular. Vamos pagar um cachê justo. Pegava mais o dinheiro local, fazia uma parceria com as prefeituras e com as empresas privadas locais e colocávamos nós, dos artistas locais, para trabalharmos. Entendeu? Aí, seria legal eu ir ver o Roberto Carlos, seria legal eu ir ver o Alok, seria legal ver o Alceu Valença, entendeu? Seria ótimo, entende? Mas, meu irmão, eu daria oportunidade para o Joriel ganhar 5 contos no final do ano,
Daria oportunidade para o Wagner Ribeiro lá ganhar seus 5 contos no final do ano. Entendeu? Porque também ele paga conta, ele come, ele bebe, ele paga luz, ele paga água, ele tem que sustentar a família e ele sustenta do trabalho dele, da arte que ele produz. Então, para finalizar, o que eu quero dizer é o seguinte: nós podemos dizer tudo isso de uma forma respeitosa. Sim. Então, podemos dizer tudo isso e é o que nós vamos fazer daqui para frente. Nós vamos fazer grandes plenárias, vamos fazer várias plenárias para tentar corrigir esse rumo com as autoridades. Porque a Sim. autoridade é o seguinte, Josimar, se a autoridade está fazendo algo e tu não fala nada, ela acha que está certo. Exato. Não estou falando nada, Cláudio. Entendeu? Está certo. Esse é o Sim. cenário. É o cenário, está perfeito. Para nós está perfeito, legal. Mas tem uma. Quem vai gravar o vídeo na campanha somos nós, os abestados aqui. Quem vai bater perna na rua para votar somos nós, os abestados aqui. Entendeu? Pede para o Roberto Carlos gravar um vídeo. Pede para o Alok É gravar. outro cachê, amigo. O Alok grava pro Helder Barbalho do Pará, que é amigo dele, entendeu? Que leva ele várias vezes do lado, vão tomar cachaça junto e tal, entendeu? Pra ele vai gravar. Agora, pra cá, só se paga outro cachê, meu irmão, senão não grava, entendeu? Nós gravamos, porque a gente acredita e confia, entendeu? Com isso, nós não queremos dizer que nós temos rompimento com o Estado, que nós temos rompimento com o município, entendeu? Isso quer dizer que nós, artistas, temos posição. Estamos abertos a conversar, Entendeu? né? E continuamos abertos porque sempre estivemos. Nós não negamos, não. O município nós temos conversado, o Estado nós temos conversado em certos momentos, até que quando a gente se aproxima bem, conversa bem, a coisa flui. Sim, Mas quando a sim. gente se afasta, porque o que é que faz a gente se afastar? Nossos trabalhos, entendeu? Cláudio está com os projetos dele aprovados, o Josimar Tem também, que eu circular, também. viajar, sair Nós do temos estado. que tomar conta das nossas demandas. Saiu, Aí quando a bora gente toma aproveitar conta das agora. nossas demandas, o que é que acontece? Dá uma enfraquecida ali. Aí, meu irmão, é cenário perfeito. A pras casa coisas- tá vazia, pras bora coisas- aproveitar Tem agora. uma, Olha- tem uma coisa que é um mito que sempre contaram pra gente quando a gente pressionava assim, pô, eu falo de arte visuais e audiovisual porque eram os cachês bem mais pequenos, assim. Como é que você faz uma produção audiovisual e com arte visuais com R$1.000? Não existe. Porque existe uma tabela referência, né, de Plorabore, enfim, de pagamento de serviço, e nunca vai fazer 10 obras. E tipo, já teve edital com cachê para, no mínimo, 12 pessoas do Marabás para ganhar R$4.000. E eu estou Pois falando é, de pessoas que na incrível. maioria das vezes têm 70 anos de idade. Né? E pagamento de aparelhagem de som 30 mil, no mesmo, uma coisa ser muito mais cara do que pessoas que tem a ver com a ancestralidade do nosso local. Então, o mito de dizer para a gente, não dá para aumentar o cachê porque tem pouco. Não tem pouco, não. Você tem cachê para trazer tantas atrações com cachê alto. Então, na verdade, não tem um problema de dinheiro, e eu acredito nisso. Não me convençam que tem um problema de dinheiro. O que tem problema é de investimento. E o que... Aí, de repente, você vai fazer a pergunta, Josimar, e o que poderia... Nós temos muita ideia. Quando eu vejo um cachê, por exemplo, de um artista sertanejo, né? Já veio o artista sertanejo com um cachê de 1.200.000, que é o cachê referência dele, que é aquele que foi... que teve disparou a CPI do orçamento secreto. O cara foi para um lugar... em Minas Gerais, num município que o cachê dele era mais alto que o cachê que o orçamento da prefeitura inteira do mês. Então, quando a gente não faz esse debate, cria esses absurdos. Aí eu imagino, cara, 1.200.000. Depois da pandemia, a molecada nas escolas todas estão ansiosas e com depressão. Eu consigo, o Cláudio consegue, o Popó consegue, dizer assim, eu te desafio, tu pegar assim, 1.200.000 e esticar ele o máximo com o projeto cultural e fazer várias áreas ser atingidas. Todo moleque tem isso aqui na mão. Eu faria um projeto de formação em serviço da cadeia produtiva da cultura, Sim. com moleques ansiosos, com síndrome de depressão, portadores de deficiência, que sofrem bullying de escola periférica, quilombola, ribeirinha durante 2 anos e dava resultado. Entendeu? Isso me dói, de eu saber que é possível um moleque parar de usar isso por TikTok e a gente ensinar ele a fazer, editar vídeo, editar
editar, poder- fazer designer, fazer um monte Fazer de dele coisa um aqui. profissional, né? Isso aqui já teve filme em Hollywood que foi premiado com um negócio Só, Produzido a desse. partir do só celular. produzindo. Aí me dói eu ver um artista que vem aqui, dar um tchau durante 1h30, valeu galera, eu amo vocês e vão embora. E saber que a gente poderia potencializar esses problemas da sociedade e valorizar o artista. Porque eu queria que você fosse numa escola falar da sua experiência. Uma roda de conversa que seja para um menino dizer, cara, eu posso aumentar a minha estima com a arte. Eu posso ganhar o dinheirinho com a arte. Sobreviver Sim. da Eu arte. posso fazer aqui num canvas uma propaganda que eu vou lá no cara da esquina dizer, eu consigo ser social média do seu mercantil. Só me pague R$200. O moleque consegue 6 mercantil, 6, Tá ele feito tem o salário 1.200 dele. por mês. Entendeu? Mas aí ele tem que ser, tem que ser preparado primeiro, tem que ser instigado, né? Tem Isso. que, Mas, assim, tem que dar ideia para primeiro ele. o aporte tem que ter. Sim. Juntar pessoas que podem fazer um projeto potente. Não tem problema, gente. E eu falei de um projeto que atinge saúde, empreendedorismo, a parte artística, e a gente pode fazer depois uma bela exposição do trabalho dos meninos, que não deixa de ser exposição, entendeu? Ó, nossos projetos que a gente vai realizar Ela pontuou. agora, a gente vai exibir nas escolas, né? E lá tem oficinas, tem várias coisas que pode despertar, né, os alunos a produzirem, né, através do celular. Você pontuou um problema também que é latente aqui no Estado. Os órgãos de cultura do Estado e do município, eles jogam exatamente sozinhos. Eles não jogam juntos. Não tem como tu dissociar cultura e educação. E aí, a partir desse entendimento da cultura e da educação, você consegue correlacionar com outras frentes. Você consegue operacionalizar cultura e saúde, Turismo. você consegue operacionalizar cultura e meio ambiente, você consegue operacionalizar cultura e turismo. O que é que está em voga aqui no Estado? Quando rola alguma aproximação dessas pastas, é para um evento que um deles gerou, mas que a pasta da cultura vai só pagar a conta. Vai só pagar a estrutura de palco, vai só pagar o artista, sem nenhum diálogo. Igual o professor de educação artística tem que fazer a parte de decoração da escola, Dos entendeu? Dos eventos. Em vez de dizer, faça um projeto para envolver a comunidade, não, vai ter festinha. É isso. Dá para o professor Bom, de educação artística. Bom, gente, O apontamento do Josimar é muito bacana nesse sentido. As coisas têm dado muito certo para a gente, porque a gente traz para essa cena da produção as experiências que a gente trouxe da vivência artística, Sim. da vivência cultural. E lá atrás, quando a vivência artística era o que estava em voga, eu vou falar por mim, eu era expert em esticar dinheiro, fazer aquele investimento desse tamanho parecer grande. Em 2013, por exemplo, 2013 não é muito recente, em 2013 nós fizemos um projeto para a Unesco, nós fomos selecionados pelo Criança Esperança. Nós fizemos 12 meses de atividade lá na UNA, com atividade de teatro, oficina de música, oficina de circo, oficina de dança. Percussão. Mais atividade cineclubista durante 12 meses de 2013, por pouco menos de R$100 mil. Eu queria, antes de terminar, a gente vai dar uma paradinha só para tomar uma água, já. tá? Aí o segundo bloco, quando a gente voltar, a gente vai falar sobre... Porque tem muita gente que quer saber sobre ser agenciado. E para vocês tirarem a dúvida de alguns artistas que estão nos assistindo. Perfeito. O podcast Fala Tucuju está sendo transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do jornal O Guarani. Então, agora vocês fazem suas perguntas, porque quando eles terminarem de tomar água, eles vão responder algumas dúvidas.
momento, de Minas. o momento agora é dedicado aos patrocinadores, né? Queremos agradecer pelo apoio ao restaurante Bom Paladar, ao Comercial e Casas de Carne Lobrito, à deputada Liliane Abreu, à Prefeitura de Tartarugalzinho e ao Governo do Estado. Tá? Os apresentadores do podcast Fala Tucuju. Hoje Hoje eu estou aqui na bancada, né, participando com vocês. Sou artista plástico amapaense Geriel Luz, acredito que todos me conhecem. Também faço parte do jornal Guarani, tenho uma coluna aqui dentro do jornal, que é falando sobre cultura, né, que é falando sobre as artes no Brasil, então, o e Brasil no... todo, história da arte, né, de forma geral. E estamos aqui. Tem a Tina. Temos aqui nos bastidores, né, a Tina Mota, né, que faz parte do jornal Guarani, tem uma coluna de poesias. E tem eu também, que sou colunista. Tem uma coluna por nome Desbloqueando o Emocional, onde a gente conta histórias de pessoas que passaram por dificuldades, mas que venceram, né? Mostrando que todo mundo é capaz de vencer, basta lutar. E que, aos domingos, o Jornal Guarani ele apoia muito assim, os artistas, e aos domingos tem muitos artistas apresentando suas colunas, né? E é isso. Assim, perguntando para vocês, quais são os principais segmentos artísticos que vocês agenciam? Tem uma seleção específica ou vocês vão pegando os artistas hoje, vão se agregando a vocês? Como é que acontece isso? Geriel Luzia, sim. Acho que a pergunta ela é bastante oportuna, mas eu não. No final, eu gostaria de ter feito uma fala, entendeu? Eu queria que você me permitisse. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa questão de corrigir rumos, nós temos um problema no Amapá hoje, na questão de rumos financeiros, entendeu? Não se faz política pública sem dinheiro e também não se pode fazer política pública descoordenada. O sistema, ele vem para ajustar isso. Só dar um exemplo aqui. Os municípios fazem a festa, eles querem que o Estado pague a conta. Todos os 16 municípios fazem a festa, o aniversário do município, a festa da Santa, a festa dali, do final do ano, do meio do ano, e querem que o governo pague a conta. Porque a pasta de cultura não tem dinheiro, entendeu? Porque a pasta eles não botam o dinheiro no orçamento da cultura local. Mas eles conseguem contratar banda nacional. Não é um contrassenso? Eles conseguem botar uma banda do Pará lá dentro, uma banda de outros estados lá dentro, duas bandas, entendeu? Então é o seguinte, na hora que nós pegarmos esse recurso, não era mais correto, não era mais inteligente o Estado pegar o dinheiro que ele tem, chegar no município e dizer, vamos fazer a distribuição do recurso da seguinte forma. Vamos classificar os municípios pequenos, municípios médios e municípios grandes. Entendeu? Macapá, Santana e Laranjal estão na faixa dos municípios grandes. Os municípios médios, depois vem o município pequeno. Entendeu? Eu chegava lá no município e dizia, eu tenho 500 mil, você tem quanto, Oiapoque? Eu tenho 200. Dividir a fatura, né? Vamos dividir a fatura. Entendeu? E vamos lançar um edital compartilhado aqui. Entendeu? E assim poderia fazer essa política pública em todo o estado do Amapá. Aí nós devíamos ter política pública de estado. Entendeu? Aí nós devíamos ter o Geriel andando em toda a cidade do Amapá com a sua exposição, o Wagner participando. Nós iríamos nos encontrar nas rodoviárias, nas estradas, no restaurante das estradas o tempo todo. Entendeu? Viajando, levando cultura, trocando. O pessoal do interior vindo para cá, que a gente chama dos municípios, e nós indo para lá. Entendeu? No mínimo, nós faríamos isso. Mas o problema hoje é que o dinheiro está indo especificamente para pagar aquela despesa ali, entendeu? Do município. Porque é o seguinte, aniversário de cidade, que tem que pagar a conta é o prefeito, não é o governador, não é o governo do estado, não é a Secretaria de Cultura, entendeu? Quem tem que pagar a conta é quem faz, entendeu? Se a festa é pequena, dá um valor pequeno, entendeu? É igual aniversário de paulista, né? Te convida para o aniversário, tem que pagar a conta no final, né? Não vale, né? Entendeu? A gente ainda faz festa que a gente paga tudo. E indo dentro dessa direção aí, entendeu? Nós lá na produtora, na A2P, por exemplo, o que é que a gente faz? A gente já tem uma grade de parceiros,
entende? E os que vão chegando, nós vamos avaliando, né? Nós vamos avaliando. Sim. Tem uns que a gente tira também. E vocês agenciam Teatro, dança, esportista? capoeira, não. Nós não. Teatro, dança, capoeira, toda a linguagem lá, nós agenciamos. Olha, para mim não esquecer aqui de mandar um alô para Duas Telas Produções, que eles estão assistindo. Estão assistindo aqui. Também senão ele não recebe. O Bruno. Não, o teu deu certo, o meu deu errado, que eu disse que ia mandar pra mulher, que era a única fã. Nada até agora. É confusão poder chegar em Aqui casa. Tá olha, maluco. aqui estão comentando sobre o Cláudio, né? O Aloysio está mandando aqui um abraço também e está dizendo que o cachê na prefeitura, lá na Funcut, está demorando, já está 6 meses, né, sem receber. Rapaz, eu tenho uma história, mas eu não vou nem falar. Duas telas, né, estão aqui assistindo. O Bosco Brasil, deixa eu ver quem mais. O Bruno Muniz, que é um poeta, isso, Bruno, poeta um abraço, famoso. O Otton Ramos, a Irlane Dias. Gente, muito obrigada, tá, pela audiência. Até o Mink também. Outra do Mink. Deixa eu ver quem mais. Muita gente, viu? Obrigada. Porque quando o Popó tá no meio, as pessoas vão assistir para ver o que ele vai falar. Senão o Popó é uma bomba relógio. Eu vou assistir. Né? Não, deixa eu falar uma coisa para você. Fala. Não vai roubar meu tempo. Deixa eu falar uma coisa. Aí já vai dar treta. Na realidade é o seguinte, a galera tá aí, pode ter certeza, vocês vão ter uma audiência monstra. Porque tem um bloqueiro desse aqui, tem outro aqui, e tem mais eu. Entendeu? Eles dizem que nós somos bloqueiros. Nós não somos bloqueiros, nós temos opinião, é diferente. Então, Não, e a gente tem que ter opinião, na verdade. Aqui o nosso país é livre, a gente pode se com expressar. certeza, eu já posso pegar o gancho para Sim, já falar aqui. sim. Então, eu acho que o pessoal os colaboradores ficaram mal ouvidos. O meu, eles vão lá e um abraço pro pessoal da Duas Telas. Eles estão trabalhando até agora, porque o edital é prazo e a gente tem que deixar de escrever um projeto de um artista fora do prazo, dá um BO. Então, lá é o seguinte, eu vou falar um pouco de hoje como é a minha cosmovisão. E o Popó e o Cláudio não vão estranhar, que tem períodos que eu entro num ciclo assim, de grande inconformidade comigo mesmo. O Cláudio é muito assim também. Principalmente o Popó é um dos caras mais sábios nas questões de marco regulatório. Se a gente quer discutir, ele é um dos caras que... Cláudio tem outra faceta e eu tenho outra. Mas a gente se converge em algumas coisas. Uma delas eu estou hoje, confesso a vocês, extremamente me questionando sobre... do lugar que eu vivo. Tipo, eu comecei a ficar assim, dizer, caramba, eu moro num lugar onde a emergência climática vai atingir de forma muito pesada. A gente vive num lugar que queima direto. Eu fui para o Curicá e vi a estrada toda queimada. Eu digo, gente, não dá para mim fazer arte e promover arte e botar isso na cabeça dos artistas e dessa arte não dialogar com o nosso ecossistema, como vocês usam para representar, entendeu? Destoada disso, destoada de meio ambiente, destoada de educação, destoada de saúde mental, porque as pessoas estão doentes. Sim, verdade. O que tem mais de gasto hoje é com dinheiro de saúde, autoajuda, eu terapia. Que o diga. Então eu digo, caramba, se a gente tem uma potência dessa, que é a cultura, a política desune. A religião muitas vezes desune, mas a arte é uma das poucas coisas humanas que une as pessoas. Ela une as pessoas de uma forma, de um encantamento muito grande. Por exemplo, eu posso discordar do Roberto Carlos estar pegando uma grana doida aqui, mas eu vou lá ver ele. Eu também vou. Porque a arte une as pessoas, isso é um fato. Verdade. Entendeu? E eu disse, caramba, se a gente tem essa capacidade de parar as pessoas, de parar o tempo das pessoas para elas se encantarem, porque essa área cultural não pode fortalecer outra? Eu posso fazer um trabalho de cultura e saúde para a questão de prevenção da síndrome de depressão, cuidar da ansiedade, tratar o problema da solidão, da terceira idade, que são pessoas abandonadas, fazer trabalho lá dentro do... Tem um projeto falando sobre entendeu? isso. Sobre essas coisas. Sim. Eu estou nessa inquietude hoje. Eu estou muito parado, estudando, pensando em possibilidade de potencializar essa cultura. E estou pouco preocupado se o governo estadual, municipal vai me entender. É uma coisa que nós temos com a gente. Como o Cláudio pegou e disse assim, eu não vou fazer só um trabalho artístico de palco se não
Pô, mas botar o pessoal da ancestralidade negra e todo o seu sagrado, dividir essas coisas, mostrar bem para eles entenderem, porque a arte ela promove o lugar. O que seria de Parintins sem o boi? É nada. Não seria nada. verdade. A cultura botou Parintins no mapa mundial. E ela promove hoje toda a cadeia turística de lá. O pessoal visita aquela cidade por causa daquilo. Por causa do boi. E quando o Popó diz que é cortado o dinheiro da cultura, todo mundo vai sofrer. Mas imagine uma região como o Brasil, como a região amazônica, e o Amapá e todos os municípios pequenos, sem ter essa única possibilidade de alguém botar num mapa do conhecimento das pessoas, dizer, caramba, mas tem o quilombo do Curiaú, cara, porque aquele menino veio aqui e veio uma Patrícia Basto que também está promovendo o Amazônia. Isso aqui. A gente só vai ser conhecido no mundo e ter possibilidade de ativar outras áreas se a gente tiver a cultura como uma nossa possibilidade. A indústria aqui não é forte, ela não consegue empregar todo mundo. Está abarrotado de serviço servidor público dentro da prefeitura e do município. O comércio está abarrotado. Se a gente não investir no empreendedorismo criativo, a gente não vai dar possibilidade das outras gerações entrarem. Falando disso, e aí nisso eu estou nessa indagação. Nós estamos promovendo ainda agenciamento de artistas, né? No caso do Instituto Amazônia Criativa, ele não é um instituto de cultura necessariamente. Ele é um instituto que ativa todas as áreas e tenta fazer elas conversarem para vender esse lugar que eu moro, entendeu? Porque não pode ser uma arte de qualquer lugar do planeta. Eu tenho que fazer as pessoas entenderem, tal qual o açaí consegue, a cadeia econômica do açaí conseguiu isso. Se alguém vê o açaí lá no Japão, ele sabe de onde é. Sim, É da Amazônia. verdade. Eu quero que a arte que eu produza esteja engajada com isso, com o meu lugar e com compromissos sociais, ambientais, sabe? Que seja algo que seja nisso. Porque dá para discutir cultura, por exemplo, com economia circular, que é essa história de não tudo virar lixo, entendeu? Sim. Mas nós promovemos todos os tipos de vertentes culturais, todas as áreas, e promovemos as outras para dialogar com elas. Daqui 10 minutinhos a gente está encerrando. Só que antes, eu queria mandar um abraço para a Luísa, a minha filha, que ela está assistindo, para o Luiz também, que ele entende quando ele olha os pais na televisão, lá no YouTube. Fala Tucuju. Ele fala Tucuju, quando pensa que ele está falando, fala Tucuju. E um abraço para o Lohan também, que está assistindo o programa, o Lorival. E eu quero saber uma coisa aqui de vocês, se vocês enfrentam dificuldade quando vocês inscrevem algum artista que ele não cumpre, tipo, vocês escreveram Geriel e aí ele não foi, não se apresentou. Vocês enfrentam esse tipo de Eu vou responder problema? passando por Cláudio, porque senão não vai dar tempo dele falar. Sim. Eu estava falando para eles, eu vou ser muito franco. O ideal para mim é eu aprovar os projetos meus e executar os meus projetos. Porque é muito complicado você lidar com a natureza humana, com o outro. E é um exercício diário. Porque tem artistas de um jeito, você vai trazer toda... Tem artistas assim, tem artista que chega, que é uma potência em termos de produção artística e é extremamente simples. Por exemplo, quando nós produzimos evento na Duas Telas, quando eu estava na Duas Telas, o cara mais simples que eu tive de lidar foi o Ney Mato Grosso, que ele é uma potência, ele nem abria a boca quase para falar, tudo ele ria, tudo era... Eu já tive artista assim que eu não lembro de um show tão potente dele, assim, ele se achava um astro, sabe? Tipo, tem isso. E o Cláudio falou de uma coisa que é importante. O artista tem que ter noção qual é o papel dele no meio disso. O artista, eu pelo menos quando eu era menino, meu primeiro herói da arte foi o nosso companheiro que foi o companheiro, esqueci agora, faleceu há bem pouco tempo. Eu sei, nosso amigo, o poeta, né? Não, o pintor nosso. Gibran Santana. O Gibran Santana é meu ídolo. E quando a gente olha um artista, por ele produz, a gente acha que ele tem superpoder, entendeu? O artista, quando a gente se encanta pela arte dele, a gente percebe nele um ser humano quase perfeito, sabe? Mas a gente percebe que ele é tal qual como o outro. Então, se ele encanta as pessoas, ele tem esse papel de deixar esse encantamento fluir coisas boas nas pessoas, entendeu? E eu não consigo entender a arte sendo promovida por quem promove ódio, essas coisas, entendeu? Então, a arte tem que ter esse processo de ligar as pessoas. Então,
Hoje o Josimar Barros pergunta, eu prefiro fazer os meus projetos, entendeu? Sim. Tanto que o Instituto Amazônia Criativa tenta aprovar projetos para convidar artistas para vir para dentro do projeto, entendeu? Como vocês aprovaram o Quilombo Groove, que é um projeto totalmente acho que é da Nós, e depois chama projeto, porque também essa de tu dividir muito, amigo, você administrar, nós já chegamos a ter 200 artistas. Entendeu? A gente foi diminuindo total. Eu já tive a experiência de ter mais ou menos Uns 30, né? uns 30, assim, eu já fiquei sufocado. Então, mas assim, a gente criou um laço de pessoas que nos respeitam, pessoas que já passaram pela gente e disseram, Josimar, olha, eu vou pro Popó que ele está dando percentual melhor. Beleza, amigo? Vocês criaram um respeito, né, Exato. pelos Por exemplo, artistas, o Protagonista e a Dé, elas são artistas que têm um contrato com a gente, mas quando o Cláudio leva eles para circular no CCBB, eu digo, vai lá, amigo, é isso, eu jamais vou querer te segurar, eu quero sempre o bem. E a gente teve a oportunidade de criar muitas amizades, muitos deles eu quero mandar abraço para todos os artistas que passaram o período que eu era da Duas Telas, os que estão na Amazônia Criativa. Sim. A gente não é essa pessoa se não for por eles. E a gente é essa cadeia mesmo. E vamos se suportando até quando Então, de ideia. Cláudio. Cláudio. Rapaz, eu gosto de dizer que eu estou na fase mais antissocial da minha vida. A mais antissocial mesmo. Se eu puder estar escondido lá no quintal da minha casa trabalhando, para mim é melhor. Então, mas nesse aspecto que tu falas, essa minha antissocialidade me fez não querer ser funcionário de ninguém. Eu não quero ser funcionário de ninguém. E as pessoas que a gente representa enquanto nós não são nossos clientes. A gente faz questão de deixar isso muito claro. Sim. Então, você me cobra como parceiro, porque eu também vou te cobrar como parceiro. E aí, nesse sentido, focando direto na tua pergunta, eu entendendo que aquele cidadão é um parceiro meu, eu tenho feito algumas estripulias no sentido de conseguir salvar aquele cidadão ao máximo. Porque o Cabra apresentou um projeto, ele ganhou 40 conto, ele acha que os 40 conto é dele, que ele vai comprar um carro e que ele vai ser feliz com aquele carro. E aí você tem que estar todo o tempo orientando, né? Assim, não, meu irmão, desses 40 aqui, só 5 conto é teu de saldo, 5 mil tu vai pagar um cinegrafista, 10 mil tu vai pagar um roteirista, tem toda uma estrutura. Tem uma compra aqui, também de equipamento, que você fez o orçamento e você tem que cumprir aquilo. O que a gente conversou lá atrás, na feitura, na modelagem do teu projeto, obrigatoriamente tu vai Tu tem que precisar fazer. seguir, meu irmão. Sim. Tem outro ponto que a galera também não se atenta, que o povo é bastante chato nesse sentido. Contrapartida. Porque para ganhar o projeto, o cara inventa 1 milhão de contrapartidas. Sim. Eu vou dar 10 oficinas, aí depois que o cara pega o dinheiro, ele diz, sim, bonitinho. Sim, cadê as oficinas? As oficinas que tu falou que ia dar, vamos embora. Bora cumprir. Então, nesse sentido, às vezes as figuras até desconhecem essa parceria, ficam chateados, ficam putos contigo, mas a gente tem cobrado nessa direção. Mas existe, nesse caso, Vamos uma cobrar. espécie de orientação para esses artistas, para não... Então, Vocês viajar fazem na portfólio, maionese, né? projeto Porque o para edital- eles. sim, Faz, essa parte né? a gente tem Porque assumido. o edital, todo mundo lê ele. Claro. Está lá Sim. claramente dizendo o que é. O lance é o seguinte, quando o resultado sai, o artista se faz, quer fazer de desentendido. Eu acho que se faz que não lê, né? Ele quer fazer de desentendido, entendeu? Não, tu tira a tua comissão e passa para minha conta. Gente, prêmio, eu posso te entregar Até fazer. o dinheiro para ti, Sim, teu. prêmio é prêmio. Prêmio de Tu direção, pega esse vai lá dinheiro, e tu pode gastar tudo na Domertilar comprando eu até televisão oriento, lá. vai ser feliz. Entendeu? Pegue dinheiro. Agora, o fomento é diferente, o dinheiro é do projeto. Tem uma planilha com Entendeu? desembolso para cada coisa. Ser seguido, tem prestação de contas. Bom, gente, Entende? o papo está muito gostoso, mas a gente vai ter que encerrar. Vamos fazer a E aqui, edição olha, 2 e a 3. uma lembrança aqui para o Josimar. Muito obrigado. Aqui para o Cláudio. Super. A lembrança do programa para o Cláudio. Valeu, E para o Popó. Dê uma olhada, também tem um livro aí. Veja se o nome de vocês está... Queremos agradecer, viu, pela presença de vocês. Muito obrigada também aos internautas. Gente, compartilhem muito, se inscrevam no canal do jornal O Guarani, tá? E sexta-feira nós temos Diálogos Amazônicos às 19 horas ao vivo. E dia 18, quarta-feira, nós temos Finéias ao vivo aqui, cantando, tocando, falando sobre sua vida, tá bom?
Então, um abraço a todos. Quero saber se vocês também têm alguma agenda cultural, algum... Tá a fim de conhecer Algum o trabalho da espetáculo. gente, Instagram e Facebook, CIA, nós aqui. Nós Quer aqui. conhecer a nossa cartela de serviço, www.ciaoinós.aqui.com.br, vá lá. Tem uma base de tudo que a gente tem feito Certo. nos últimos anos. Josmar, É a mesma coisa, procurar a gente na rede social. Muitas pessoas. Duas telas. O Instituto Amazônia Criativa, eu também tenho. Eu sou consultor na Duas Telas, eu não Sim. dirijo mais Duas Telas. É só procurar a gente. O meu telefone, a maioria das pessoas tem. Eu gosto de conhecer pessoas. Certo. Sou aquele que gosta de trocar ideias criativas e é isso. 2. E você, Popó? Se quiserem beber, pode me convidar também, que eu aceito. Nós estamos na fase de execução dos projetos Certo. da Paulo Gustavo, né? Estamos aí com Bacabouco, que vai fazer o circuito do Anel Norte, vai fazer Pará, vai fazer Santarém, vai fazer Belém, perto da COP ali, entendeu? Temos mais o projeto Amazon Music, que está bem aprovado pela Anel Norte, que vai fazer 4 artistas no Iapoque e 4 artistas na Laranjal do Jari. E temos um projeto muito legal de literatura do Ricardo Pontes, que também está aprovado pela Rouanet Norte, entendeu? E Certo. temos mais aí a federação, eu sou o presidente da Federação de Teatro, temos 2 projetos aprovados também, entendeu? Um do Ministério da Justiça, outro do Ministério da Cultura, entende? Que vão começar a execução desses projetos aí. A realidade é o seguinte, nós temos ido, graças a Deus, temos ido além do Rio Amazonas, entendeu? E a nossa pretensão é cada vez mais Ganhar o consolidar Brasil e o mundo, né? consolidar o mercado Tem mais um cultural. informe para dar, mas se eu der, vai cagar a vida de vocês tudinho aqui. Não quer saber de produtora, não quer saber de nada. Nós estamos conduzindo o Comitê de Cultura do Estado do É Amapá, Verdade. que é uma política pública do governo federal, Sim. do Ministério da Cultura. Nós assinamos um termo de fomento com o Ministério da Cultura. Muito Tem bem. duração de 2 anos e durante esses 2 anos a gente, por obrigação, tem que dar suporte gratuito para todos os trabalhadores da cultura do Estado do Amapá na área de gestão cultural, produção de portfólio, Lei Rouanet, Opa, a gente vai lá. comunicação de forma gratuita. A gente está com uma sede Está tirando ali. nosso ponto. A né? gente A gente vai lá. a gente está com uma sede que também funciona como uma espécie de co-work lá para os trabalhadores da cultura, que fica atrás do Tiradentes, na Santa Rita, no bairro Santa Rita, número 23, Procópio 26. Rola, A né? gente funciona de 23, a gente funciona das 9 da manhã até as 18 horas, de segunda a sexta-feira. A gente tem uma equipe de 10 pessoas contratadas para dar suporte para o trabalhador da cultura. A gente tem uma Certo. base aqui no Amapá, aqui em Macapá, e tem uma base também no Oiapoque para dar suporte para os artistas e para os trabalhadores Gente, da cultura de lá. Certo, obrigada a vocês todos, muito obrigado. E eu não vou, hoje eu não posso esquecer de mostrar a vocês aqui o cenário. E Belíssimo. lindo, né? Aqui, essa obra de arte é do Wagner Ribeiro. Que está aqui no estúdio. Que está aqui no estúdio. daqui da Amapá, Muito hein? obrigada. Sim. Não, e eu quero falar uma coisa para vocês. Sim. Infelizmente, vocês vão me desculpar, tá? O Wagner Ribeiro é nosso credenciado, é nosso parceiro de Sim. negócio Só na tem- 2P Produções, só tem entendeu? parlamentar. Muito bem. E Ele é o- essas e a Yolanda outras obras, também. a Yolanda, a esposa dele. Também é nossa parceira, Sim. entendeu? Dentro Muito da 2P obrigada pelo Produções. apoio. Tá lindo, lindo mesmo. Admiro, bato foto direto aqui, porque. Não, Agradeço a vocês, Luiz, Obrigada. Geniel. Deu uma Valeu, ideia pelo convite. fantástica. Obrigada. Entendeu? A narrativa, espaço de narrativa que vocês estão dando para a gente. É muita coisa, não dá numa sessão só. E Verdade. longa vida aqui Na para verdade, Fala o Tudo assunto é Junto. muito longo, E né? a gente vai Teríamos querer muito- que vocês voltem outras vezes, ter né? mais tempo para isso. Isso. E até mais. Com certeza. Obrigada a todos. Olha, eu acho que foi o. Vai.